Então, Rangel, qual a sua área de especialização e por que escolheu essa área? Direito criminal, né? Processo penal em especial. Milito nessa área desde 1985, quando ingressei na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 1992, saí da polícia, fui para o Ministério Público, atuando também na área criminal. Então, quando terminei a faculdade, em verdade, na faculdade, no quinto ano da faculdade, eu recebi o convite para ser monitor de processo penal, o aluno que acompanha o professor, dá mais aulas para o professor, etc. e tal, corrige prova, enfim. Acaba que o professor larga tudo na mão dele e ele vira um professor assistente, né? E aí me encantei com o magistério, me encantei com essa parte processual penal, já era policial, e aí dei seguimento a ela. Sabemos que não pode acontecer exposição, mas pode falar de algum caso que realmente deixou pensativo na hora da sentença? Pensativo tem vários significados, né? Ou seja, o pensativo de como pode isto acontecer, como pode uma pessoa fazer isso, o pensativo de dúvida, que aí a dúvida você resolve, a dúvida em relação se cometeu ou não o fato, se a prova é ou não suficiente, essa dúvida você resolve em favor do réu. Então, pensativo teriam várias vertentes. Eu diria a você que pensativo aí, para mim, fica sempre na esfera do como pode um ser humano fazer isso, né? E aí são vários os casos, uns engraçados, por mais que o crime tenha ocorrido, outros muito dramáticos. Eu tive um caso que me deixou muito pensativo, né? Já que a pergunta se refere a essa forma, desta maneira, que foi um caso de estupro, hoje se chama estupro de vulnerável, na época era estupro contra menor de 14 anos. Bom, você vai dizer, mas isso é normal hoje em dia, todo mundo, as crianças são abusadas. Sim, mas esse teve uma peculiar. João e Maria eram casados, João com 26 anos, Maria com 32. Maria já veio para a relação com João com 3 filhos. Uma delas, uma menina de 11 anos. Então, João era enteado, perdão, João era padrasto da filha de Maria. Vamos chamar de Mariazinha. Mariazinha tinha 11 anos. Mariazinha era enteada de João. João manteve uma relação sexual com Mariazinha, de 11 anos. Ela engravidou. A mãe descobriu, denunciou ele, denunciou ao conselho tutelar, assistente social, e trouxeram para mim. Só que o João, ele não negou os fatos, tipo, não, não fui eu, não. Ele assumiu, disse que se apaixonou pela menina, casou, quer dizer, foi morar junto com a menina de 11 anos, grávida, o bebê nasceu, ele registrou o bebê como filho dele, a mãe Maria ficou com ódio da filha Mariazinha, passou a olhar para ela como uma mulher que tomou o meu homem, expressão que ela usou, e não quis mais saber da filha. João saiu de casa, portanto, foi viver com Mariazinha, registrou o filho que nasceu no nome dele e respondeu o crime de estupro. A pena, à época, era de 9, pena mínima, era de 9 anos. A lei de crimes hediondos tinha acabado de entrar em vigor, 1990, nós estamos aí em 1993. A pena era cumprida em regime integralmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade, à época, porque isso aí o Supremo só decidiu depois, que era inconstitucional. Então, eu teria que meter na cadeia um homem a 9 anos de prisão, regime integralmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade,
e deixar uma menina de 11 anos ao relento, que a mãe não queria mais saber dela, e um bebê de 6 meses, na época, também ao relento. E aí, usando a expressão da pergunta, você fica pensativo. Ele cometeu o crime? Sim, ele manteve relações sexuais com uma moça de 11 anos. A lei falava menor de 14, então é estupro, não se discute. Ponto. É justo condenar ele, nestas circunstâncias, a 9 anos de prisão e deixar 2 crianças desamparadas? Porque, como disse, ele não negou o fato. Ah, não fui eu, não, é mentira. Não, fui eu, sim, não foi estupro, não, porque na cabeça dele o estupro é só com violência, obrigar, forçar. Não, nós vivemos muito bem, nós nos apaixonamos. Não é, Mariazinha? Ele falava para ela na audiência, ao juiz. Não, você não pode falar, ela não pode falar, é só o senhor, enfim. Aí vem a pergunta, é justo? Eu já vi que depois tem uma pergunta dessa aqui. É justo condenar ele? Eu entendi à época que não. E por uma questão de política criminal, pedi a absolvição dele. Ah, mas e a traição? A traição, na época, também era crime de adultério. Isso não é problema nosso. É ação penal de iniciativa privada. Então, isso aí ele resolve lá com a Maria. Ou seja, é um caso difícil, porque você fica com essa coisa do direito penal, que vocês têm uma excelente professora aí, Ana Paula, né? Vocês ficam com o direito penal, o elemento objetivo do tipo estuprar, elemento subjetivo do tipo o dolo, elemento normativo do tipo uma mulher com menos de 14 anos. Tudo isso é muito bonito na lei. No plano prático real, o que fazer? O dogmático diria, ele cometeu o crime, condena ele e prende ele. Resolveu o problema ou você criou mais um? Enfim, esse foi um dos casos. Nessa mesma cidade, tive um outro caso que também foi extremamente, como vou dizer, interessante. João era casado com Maria, já é outro João, outra Maria. E João tinha uma amante. Diriam vocês, isso é normal, certo? Maria descobre que seu marido João tem uma amante e diz para ele, ou ela ou eu. João disse o quê? Ela. Tchau, vou embora. Não, pelo amor de Deus, não vai embora, fique aqui. Traz ela para morar conosco. João era um cara poderoso. Trouxe a amante para dentro de casa, ficou com a esposa e com a amante. João era o cara mais invejado da cidade. 2 mulheres. Só que tem um detalhe. A amante tinha um irmão. O irmão não gostou da irmã ir morar com João e com a esposa. Mas por que não gostou? Ah, porque ele é irmão e irmão não gosta de ver isso. Não. O irmão tinha um caso com a irmã. Irmãos transavam, namoravam. Então o irmão ficou com ciúme, ameaçou o João. João fez o quê? Foi lá, matou o cunhado amante. Homicídio. E aí veio um caso de homicídio a ser apurado. Uma história intrincadíssima, né? Uma história sui generis, porque eu nunca tinha visto isso. Enfim, pensativo nesse sentido, de achar assim, como pode isso acontecer? Porque se eu digo a você, o João tem uma amante. Ah, Rangel, aqui na minha rua tem um monte de gente que tem amante. Ah, o João manteve um caso com a enteada. Ah, lamentavelmente isso acontece no Brasil inteiro. Não, os detalhes dos casos é que foram sui generis. Mas respondendo aqui uma que eu acho que talvez deva ser o mote da pergunta, pensativo de dúvida? Não. A dúvida eu sempre resolvo em favor do réu.
Então, agora mesmo, vocês devem ter visto na televisão, soltei o Jefferson. Jefferson foi preso por um reconhecimento fotográfico, a fotografia de quando ele tinha 15 anos. Quantos anos tem hoje? 29. Ah, pelo amor de Deus, né? Você vai reconhecer o cara? Vou te mostrar a minha foto de... Quando eu tinha 30 anos de idade, você vai, não é você, pô. Cabelo, Black Power, era outro homem, pô. Mostrar as duas fotos, você não reconhece. A minha filha tem 11 anos. Ela viu uma foto aqui na minha mesa uma vez, quando eu era da faculdade. Eu numa mesa de ping-pong, jogando ping-pong num churrasco de faculdade. Ela olhou e falou, quem é esse homem aqui, papai? Eu falei, sou eu. Seu pai, você não estava conhecendo, não? Não, não é você, não é... Ela olhou, ou seja, não reconheceu. Eu era um outro homem, embora seja o mesmo. A próxima pergunta. Qual é a maior dificuldade hoje em dia de um desembargador? Bom, depende do desembargador. Se eu for um desembargador covarde ou frouxo, não tem dificuldade nenhuma, porque eu me escondo embaixo da mesa e aí não vou ter nunca problema. Se você for um desembargador mesmo, que tem que julgar, doa quem doer, a maior dificuldade hoje é você lidar com uma imprensa covarde, que tem lado, que tem viés ideológico e que não quer informar. Ela quer deturpar a informação e ver qual o interesse que ela vai defender, porque ela precisa de dinheiro. Isso, para mim, é a pior coisa que tem para um desembargador, para um magistrado, né? Para um aluno, para qualquer cidadão brasileiro. Mas, como uma pergunta para o magistrado, para mim, essa é a pior coisa. Uma imprensa tendenciosa, que tem um viés político. Perfeito. A sua opinião, o que o senhor diria para quem está começando na carreira agora no direito? Para quem se formou, se não estudou, está 5 anos atrasado. Se estudou, continue estudando, porque só tem um jeito de você se tornar um grande profissional em qualquer área. É você se capacitar naquilo que você escolheu. Eu posso dizer porque eu venho de uma família simples, humilde, morei em bairros pobres do Rio de Janeiro, mas tive uma família estruturada, e meu pai dizia, fome e frio não passa, mas só tem isso, que é roupa e comida. O resto você vai ter que correr atrás, então tem que estudar. É claro que você é jovem e você não entende muito bem isso, né? Mas o tempo vai passando, você começa a ver as coisas, e aí vem um pouco do seu determinismo, né? Eu sempre quis ter uma good life, né? Uma boa vida. Boa vida no sentido de conforto, de ter as coisas. Não de ser rico, nunca pensei em ser rico, até porque para ser rico eu teria que ir para a iniciativa privada. Mas de ter uma vida normal, ainda que com limitações, mas uma vida confortável. E só tinha um jeito de fazer isso, estudar. Por isso, me sacrifiquei o suficiente e não me arrependo do tempo que passei estudando, das noites em claro, dos finais de semana, Carnaval, Natal, Ano Novo, Semana Santa, esses feriados imensos como tem esse agora. Era em casa estudando. Não era passeando, nem praia, nem nada. Exatamente para poder um dia desfrutar disso. Então, para quem está começando na faculdade, eu digo, estude todos os dias sem parar, porque 5 anos passam rápido. Então, quem está começando tem que se conscientizar disso. Você vai ter um sacrifício, vai fazer um sacrifício, mas vai desfrutar lá na frente. Então, meu conselho é estudar, sempre. É difícil? Muito. Cansativo, doloroso, desesperador. Você estuda e descobre que não sabe nada. E eu sempre digo, essa é a melhor sensação. Se você estudou ali, lê um livro, e você diz, já sei, alguma coisa está errada. Não dá para você, vamos imaginar aqui, vou pegar o livro de Direito Penal. Eu sou Rogério Greco, eu li a parte geral todinha. Eu não posso dizer que sei. Eu só li um livro, como é que tu sabe com um livro? Então, quando a pessoa lê o livro todinho, termina e diz, caramba, não entendi nada ou não sei ainda, essa pessoa está indo bem.
Quando eu digo, eu sei, caramba, acabei de ler o livro, eu sou o cara, tá roubado. O que o senhor pensa sobre no que poderia mudar em relação ao trabalho atualmente de um desembargador? São tantas as coisas que deveriam mudar que fica difícil enumerar. Mas a primeira coisa que eu acho que deveria mudar não é a legislação, é a sensibilidade do desembargador. E aí eu amplio a sensibilidade do operador do direito, do magistrado. Eu sempre digo que embaixo desse papel, que é o processo, embaixo desse papel tem gente. Esse papel não é uma lide, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão versus resistência no conceito de Carnot. Tudo isso é muito bonito. Eu quero saber o que você vai fazer com essa pessoa que está aqui embaixo. A primeira coisa que deveria mudar é exatamente a certeza de que eu, desembargador, magistrado, eu estou ali não para me aproveitar das benesses que o cargo me dá, que é muito bom, muito legal, mas para tentar o máximo possível fazer justiça no sentido de atender às expectativas do cidadão, ainda que a decisão desagrade ele. Mas ele ter certeza de que, ao procurar a justiça está à disposição dele. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é fazer o cara saber que ele não é um ser supremo, não de supremo, mas supremo de ser mesmo. Ele não é um cidadão comum. Eu sou um cidadão comum. E que tenho muito mais responsabilidades do que direitos. Então, para mudar, eu começo a mudar o próprio desembargador. Depois eu vou ver se a lei está de acordo ou não. E depois a estrutura de trabalho, que é muito boa. Não posso reclamar. O senhor pode nos dar um exemplo que considera injustiça? Injustiça seria uma decisão que não entregasse ao indivíduo aquilo que a Constituição assegura a ele. Então, a coisa mais difícil que eu vejo hoje é nós temos uma Constituição que nos custou muito caro para elaborarmos, mas que ela fica, às vezes, de lado. Ela acaba sendo aquilo que Ferdinand de La Salle chamava de uma folha de papel. A Constituição não é uma simples folha de papel. Bom, e aí ela acaba hoje se tornando uma folha de papel, porque os direitos que estão lá previstos acabam sendo burlados e o cidadão, efetivamente, acaba não tendo o seu direito alcançado por força de uma interpretação equivocada do texto constitucional. Então, eu entendo que injustiça é não cumprir com a Constituição. E aí, ser magistrado é muito fácil, desde que você cumpra com a Constituição. Mas eu sou contra a Constituição. Faça outra, mas enquanto ela existir, é esta que eu vou aplicar. Ponto final. Mais uma vez, o senhor está aqui num sábado pela manhã, está fazendo essa entrevista conosco, é muita honra mesmo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a escolha, porque não sou o único profissional capaz para poder atender vocês, existem outros e fui escolhido. Dizer que eu estou lá nas redes sociais, eu uso mais o Instagram, acaba que o Facebook eu uso muito pouco, ou quase nada, mas pode me adicionar lá no Instagram.
A gente vai se falando, se tiver alguma dúvida, manda lá uma mensagem que a gente responde, e será um prazer poder atender vocês.